Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo. O meu nome é Murilo. Eu sou aluno do Colégio Embraer, no segundo ano da Sala Era. E hoje a gente vai ter uma aula aqui, vai ver uma aula sobre fenômenos químicos e físicos. É um conteúdo que eu acho bem interessante, bem legal. Vocês vão ver que vai mudar a iluminação aqui, porque eu estou gravando isso no final, na verdade. Eu acabei de gravar a aula inteira agora já. Mas eu espero que vocês gostem da aula, que vocês possam aproveitar e vamos lá. Bom, então primeiro de tudo a gente tem que definir o que é um fenômeno. A gente pode tanto ir para uma definição um pouco mais ampla, mas o que eu vou me ater aqui vai ser uma definição um pouco mais, como é que eu posso dizer, simples, mas que vai ser mais eficiente para o conteúdo que a gente vai estudar agora. Basicamente a gente vai definir fenômeno como qualquer transformação que ocorrer na matéria. Seja pode ser na estrutura química, na forma dela, no estado físico em que ela se encontra ali, mas alguma transformação que está ocorrendo ali na matéria. Então a gente pode dividir esses fenômenos em dois grupos, né? Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. A gente vai começar vendo os fenômenos físicos aqui, porque eu acho que eles são um pouco mais simples de entender, mas os dois são muito intuitivos para você diferenciar. Eu só vou começar aqui por uma questão de comodidade mesmo. Então, basicamente, para definir fenômenos físicos são todos aqueles em que eu não tenho a formação de nenhuma substância nova, ok? As substâncias que eu tenho depois do fenômeno são as mesmas que eu tinha antes. Ou seja, eu não tive nenhuma reação química naquele processo, certo? Eu trouxe uns exemplos aqui, então vamos começar do primeiro. Vidro quebrando. O que é o vidro quebrando? Eu vou ter um corpo formado por vidro e eu vou estar dividindo ele em pedaços menores, né? Quando eu derrubo ele no chão. Ele está se fragmentando em pedaços menores. Eu não tive a formação de nada novo ali. A única coisa que eu tive é a divisão da matéria em pedaços menores, certo? Gelo derretendo. Aqui a gente tem um caso de mudança no estado físico da matéria, porque isso aqui também é um fenômeno físico. Então, se eu pego um gelo e deixo ele no sol, eventualmente com o tempo ele vai derreter. A água vai passar do estado sólido para o estado líquido, mas aquilo continua sendo água. Então, eu não tive a formação de nada novo. Por isso que é um fenômeno físico. Então, toda passagem de um estado para outro, estado físico da matéria, é um fenômeno físico, ok? Já fica bem cravado isso, porque quando você vê num exercício que está citando alguma questão de mudança de estado físico da matéria, você sabe que é um fenômeno físico, ok? Água fervendo é o mesmo caso, né? E papel amassado. Qual que é a questão do papel? A gente tem um material que é formado por uma pasta de celulose e eu posso amassar ele, eu posso rasgar. Por exemplo, pegar essa folha de papel e rasgar em duas, que isso aqui é um trabalho de literatura. Isso aqui continua sendo papel, a celulose está aqui ainda. A única coisa que eu fiz foi pegar essa folha, esse corpo, e dividir em dois pedaços diferentes. Se eu pegar esse papel também e amassar ele, os dois pedaços e amassar, isso aqui continua sendo celulose, continua sendo o mesmo papel que eu tinha antes de fazer tudo isso com ele. Ou seja, se eu não tive a formação de nada novo aqui, isso aqui continua sendo papel, é um fenômeno físico, ok? Então vamos pro próximo grupo, que são os fenômenos químicos. Esse aqui também é muito fácil de você identificar. Então, no fenômeno químico, o que eu tenho? Eu tenho a sua formação de uma substância nova depois, ao contrário do meu fenômeno físico. Então, nesse caso, os materiais que estão presentes ali depois do meu fenômeno não são necessariamente os mesmos que estavam antes. Eu posso ter a formação de um material novo ali, certo? Ou seja, em resumo, a gente vai ter a ocorrência de uma reação química, ok? E para a gente poder identificar uma reação química, a gente pode partir de vários parâmetros, como por exemplo a mudança de cor, liberação de calor, formação de precipitado ou liberação de gás. Isso aqui são só alguns exemplos de maneiras que a gente pode identificar a ocorrência de uma reação química, mas eu só coloquei aqui para facilitar um pouco, porque vocês vão perceber que isso aqui vai aparecer em alguns casos que a gente vai ver mais para frente, quando a gente tiver que diferenciar um do outro. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de fenômenos químicos e é só para a gente dar uma olhada aqui.
Então, o primeiro deles, a decomposição. Decomposição do material, a gente pode até perceber já a mudança de cor. Mas o que a gente tem ele? A gente tem a ação de micro-organismos que muitas vezes vão estar ali fazendo alguns processos metabólicos no alimento. E parte daí até o próprio nome desse processo, né? Decomposição. Eu estou decompondo esse material em outros que muitas vezes vão ser de serventia energética para esses organismos que estão decompondo, certo? Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, processo de fermentação para que esses micro-organismos vão estar fazendo para gerarem energia. A gente já tem a transformação de uma substância em outra, certo? É um fenômeno químico. Eu coloquei reações químicas aqui, mas em um contexto mais controlado, laboratorial, quando eu misturo duas substâncias com a intenção de criar uma outra, mas entendam que em todas essas ocasiões, em todo fenômeno químico, eu tenho uma reação química. Afinal, eu tenho a formação de uma substância nova ali, certo? Próximo aqui, combustão. Combustão também ela é uma reação química, é um fenômeno químico. Aqui tem a queima de lenha, por exemplo. O que é a combustão? Basicamente eu tenho um combustível, um comburente, e esses dois eles vão reagir e vão liberar energia. É um processo exotérmico. Exotérmico é quando ele é uma reação que libera energia. E eu preciso de uma energia de ativação para poder começar essa reação. Aí segue um processo em cadeia, porque eu vou ter o combustível, o comburente, vou fornecer energia para eles, eles vão começar a queimar, reagindo um com o outro, e isso vai gerar, por ser um processo exotérmico, a energia para que o resto desse material possa reagir também. Por isso que as coisas elas queimam, por exemplo, a madeira quando você joga um palito de fósforo aceso, esse fogo que inicial ali enfim, é o que vai iniciar toda essa reação em cadeia, esse processo em cadeia. E então, por último, aqui a gente tem a ferrugem. O que é a ferrugem? A ferrugem ela vai ser a reação do ferro que você vai ter em algum material ali metálico com o oxigênio atmosférico. E isso vai formando um óxido de ferro ali, esse ferro vai reagindo, formando uma nova substância de uma cor diferente. A gente já pode até perceber isso, que tem essa aparência alaranjada, a ferrugem, né? E vai formando essa camada em volta do material. É uma reação química, é um fenômeno químico. Eu tenho a reação do ferro com o oxigênio, formando uma outra substância, os óxidos de ferro, enfim. Bom, aqui eu trouxe uns exercícios para a gente fazer então, são 3 no total que eu peguei aqui. E eles vão ser bem interessantes da gente fazer, porque a gente percebe que os exemplos em que as provas colocam são meio que todos repetidos. Então, o que você encontra em um se encontra na outra. Os exemplos que elas usam são sempre os mesmos, praticamente. Então, primeiro exemplo aqui, fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Bom, aqui a gente só tem a mudança na forma da matéria, porque a gente vai pegar essa barra de cobre e vai transformar em um fio. Então é um fenômeno físico, não tive formação de nenhuma substância nova. Fabricação da coalhada a partir do leite. Aqui a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque o que acontece? A coalhada é formada a partir de um processo de fermentação, que a gente chama. Como que ele acontece? Basicamente, você vai ter micro-organismos ali no leite que vão usar da lactose, que é um açúcar que está presente no leite, para produzirem energia para elas mesmas e vai gerar alguns subprodutos ali, entre eles o ácido lático. E o ácido lático ele vai alterar as proteínas que estão no leite ali e vai dar um aspecto mais espesso. O leite é aí que você vai ter a formação da coalhada. Então, sim, aqui a gente tem uma reação química, a gente tem um fenômeno químico. Então, letra B, fenômeno químico. Produção da gasolina a partir do petróleo. Aqui a gente tem que saber como que a gasolina ela é formada a partir do petróleo. Então, basicamente, é um processo de destilação que o petróleo bruto passa. Por quê? O petróleo é uma mistura de várias substâncias ali, entre elas o que a gente usa como gasolina, como combustível fóssil nos carros, por exemplo. Então a gasolina vai ser aquecida e isso vai separar ali os subprodutos, os materiais que estão misturados lá, de acordo com o ponto de ebulição deles. Então a gasolina é um desses produtos isolados. No final a gente só vai ter uma separação de misturas, a gente não tem nenhuma formação de substância nova. A gasolina ela já está misturada ali no meio do petróleo. Bom, próximo, letra D. Prego enferrujado. Foi o exemplo que eu até já tinha colocado lá no de fenômenos químicos,
que é a ferrugem, é o processo lá da oxidação do ferro e tudo mais, fenômeno químico, certo? Porque eu tenho a formação ali dos óxidos de ferro, do contato do ferro com ar. Tem uma reação química, tem a formação de substância nova. É um fenômeno químico. Queima da gasolina. Mesma situação que eu coloquei lá, que é uma reação de combustão. A nossa gasolina é o combustível no caso. Então a gente vai ter ali a formação dos subprodutos, que são enfim, CO2, por exemplo, água também, que é um dos subprodutos de uma reação de combustão. Enfim, a gente tem formação de substâncias que não tinha antes, é um fenômeno químico. Letra F, fotossíntese realizada pelas plantas, que o celular está na frente. Na fotossíntese também é outro processo que a gente aí tem que entender mais como ele funciona, mas conforme você for fazendo os exercícios, você já vai entender e já vai saber diferenciar. Na fotossíntese você tem uma reação química também, porque como que ela funciona? As plantas elas vão utilizar, enfim, a energia da luz solar para fazer uma série de processos ali, como a fotólise da água, por exemplo, que é a quebra da molécula de água. Enfim, essa energia que elas vão conseguir a partir da luz solar, ela vai ser usada em vários processos ali metabólicos para a produção de glicose. É uma reação muito importante, porque ela basicamente alimenta toda a cadeia alimentar ali, todos os ecossistemas. É o produtor, né, é a base da cadeia. Então, ela é uma reação química, você tem reações químicas, é um fenômeno químico. Decomposição da luz em um prisma, da luz branca em um prisma. O que a gente tem aqui? A luz branca, que ela é uma mistura de um espectro de outras luzes com cores diferentes, com comprimentos de onda diferentes, né? E a gente vai ter, quando ela passa por um prisma, ela vai se decompor em todas essas outras cores desse espectro. Então não é uma reação, não tem reações químicas, não tem informação de nada novo aqui, é um fenômeno físico. Bom, então afinal aqui saiu como? Letra B, D, E e F como fenômenos químicos aqui, porque a gente tem a formação de substâncias novas. Aqui, ó, número 2. Essa é até de vestibular aqui. Entre as transformações adiante, assinale a alternativa que representa um fenômeno químico. É a obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. É interessante, mas vamos ver as outras aqui. Obtenção de gelo a partir de água. A gente está solidificando a água, é um fenômeno físico, né? Porque a gente tem a mudança do estado físico, então não tem informação de nenhuma substância nova. Obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. Também, de certa forma, é condensação, né? Porque a gente tem um oxigênio gasoso ali misturado no ar atmosférico, passando ele para o estado líquido. Mudança de estado físico da matéria, fenômeno físico. Solidificação. Já até citou mudança de estado físico, não tem informação de substância nova, é fenômeno físico. Sublimação. Sublimação também é uma mudança de estado físico da matéria, quando você passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente, sem passar pelo líquido. Também é um fenômeno físico. Aqui a gente já sabe que sobrou só a letra A, então obviamente é a letra A aqui. Mas só para explicar, a obtenção de amônia, que ela é uma substância que é usada principalmente ali para um fertilizante, como fertilizante, a partir de hidrogênio e nitrogênio. Esse aqui é um processo que é um processo de Haber-Bosch, que é o nome dele, e você pega o hidrogênio e o nitrogênio, submete esses dois a uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta, junto com outras substâncias que vão, enfim, acelerar essa reação entre os dois, e você vai formar a amônia, que é uma outra substância. Então, tem a formação da amônia, é uma reação química, é um fenômeno químico, ok? Então, letra número 2, letra A. Número 3, terceira e última. Entre as transformações a seguir, indiquem quais podem ser consideradas transformações físicas. Bom, esse aqui é praticamente o contrário da última que a gente fez, né? Obtenção de vinho a partir da fermentação da uva. Esse aqui é o mesmo caso do leite coalhado. Por quê? O que acontece? A obtenção do vinho, na verdade, qualquer outra bebida alcoólica, incluindo pão até, a fabricação deles envolve também a fermentação. Por quê? Esses micro-organismos eles vão agir ali para poder gerar energia para eles e vão ter como subproduto ali o álcool etílico. E é isso que vai dar o teor alcoólico à bebida. Então, a obtenção de vinho ela passa também pela fermentação
que é um fenômeno, ela é uma reação química, então é um fenômeno químico também. Letra B, queima de madeira em uma lareira. Combustão é um fenômeno químico, a gente acabou de ver lá também. Decantação de uma amostra de água turva. Uma água turva ali com outros materiais misturados, enfim. O que é a decantação? É um processo de separação de misturas. Eu vou ter a água ali com outras substâncias misturadas. Vou deixar quietinho lá por um tempo, ou com o auxílio de uma centrífuga, por exemplo, e vou fazer com que o material mais denso ele vá decantando no fundo ali do recipiente em que está. Então isso vai separar esses dois materiais que estão misturados. Eu não tenho a formação de nada novo, só estou separando o que já estava misturado. Então é um fenômeno físico. Então a gente já pode marcar a letra C, como fenômeno físico. Ebulição da água. Ebulição também, mudança de estado físico da matéria, é fenômeno físico, já não tem o que fazer. Letra D também. E fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre foi o exemplo que já tinha na primeira. Estou falando que eles repetem os exemplos, também é um fenômeno físico, né? Afinal, a gente não tem a formação de nada novo. Em resumo, letra C, D e E são fenômenos físicos, ok? Então, por hoje vai ser isso. Esses 3 exercícios aqui eu acho que eles já ajudam bastante. Mas, em resumo, é isso. Teve formação de substância nova, teve alguma reação química, é um fenômeno químico. Se não teve, se é só uma mudança de estado ou de forma da matéria, é um fenômeno físico. Pronto. Você consegue perceber isso ao seu redor ao longo do tempo, tá? Então, é um conteúdo que eu particularmente acho bem interessante, ainda mais que você vai percebendo isso ao seu redor. Eu gosto bastante de reações químicas no geral. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Então, até mais.